Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz. Iniciamos hoje mais um dia de leitura bíblica, né? E hoje nós vamos ler os capítulos 5 e 6 de Romanos, do livro de Romanos. E você, nosso convidado, pega aí sua Bíblia. Bom dia, Ludinha. Maria Marques, bom dia. Silvia, bom dia, Silvia. Vamos iniciar aqui uma leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Começamos pelo Novo Testamento e já lemos, né, os 4 evangelhos, já lemos Atos, e hoje nós vamos ler os capítulos 5 e 6 do livro de Romanos. Vem conosco todos os dias acompanhar essa leitura. Ontem nós lemos 3 e 4, né? No 3 nós lemos sobre a fidelidade de Deus. Bom dia, Digé. Nós lemos sobre a fidelidade de Deus. Nós lemos também que ninguém é justo, tá? Todo mundo, né? Com o pecado de Adão, todo mundo ficou debaixo desse pecado, né? Todo mundo é pecador, né? Não existe aquele que fez grandes obras e que está livre desse pecado, não. Né? Aqui o Senhor nos mostra que ninguém é justo. E nós lemos também que a justiça é por meio da fé e não por obras, né? A fé em Jesus Cristo é que a gente recebe, que a gente é justificado, os pecados são justificados por meio da fé, né? Do sacrifício que Jesus fez por nós. Então é somente por meio de Jesus, né? Nós teremos nossos pecados justificados. Indira, bom dia, Indira. E aí ontem também nós lemos, né, no capítulo 4, Abraão justificado pela fé, né? Nós vimos que Abraão não foi justificado porque ele foi circuncidado, porque ele era circunciso, não. Abraão foi justificado, né, foi pela fé dele em Deus. Então, nos mostra que Abraão também foi salvo crendo na promessa de Deus, né? E aí, nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 5. Mas para isso vamos orar, né? Pedir ao Senhor que Ele esteja conosco, que Ele nos dê sabedoria divina, que Ele abra nossa mente, nosso coração, nos dê o entendimento, que Ele vai nos dizer de fato, né? Que a gente entenda de fato isso, né? Porque a Bíblia, ela é um livro sobrenatural. Se não for o Espírito Santo de Deus nos revelando, o nosso próprio entendimento de humano é inviável. A gente vai ler letras, né? Como um texto comum. Mas aqui traz grandes revelações, né? De repente Ele fala comigo de um jeito, fala com você de outro jeito. Então nós vamos pedir aqui, né? Que Ele fale conosco de acordo com a situação que estamos vivendo hoje, né? É a forma que Ele também vai nos conduzir, né? Com aquilo que Ele tem aqui para nós, né? Então vamos orar? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de ter alcançado mais esse dia com vida e com saúde e com a oportunidade também de conhecer mais da Tua palavra, meu Pai. Senhor, pedimos também a Ti, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, trazendo as revelações, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai, nos dê sabedoria, Pai, do alto, abra nosso coração, nossa mente, para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais um dia de vida. Por esse domingo, nós estamos aqui cedo. Elisângela, bom dia, Elisângela. Vamos à leitura bíblica. Hoje, lendo os capítulos 5 e 6 do livro de Romanos. Mas nós vamos ler a Bíblia toda, tá? Nós começamos pelo Novo Testamento e estamos seguindo. Então, vamos nós, né? Que o Senhor nos abençoe, que Ele traga revelação para mim e para você. Então, capítulo 5 do livro de Romanos. Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, né? Estamos firmes nessa graça, né? Nós recebemos, nós não largamos ela não, né? Firmes. Cadê, gente? Aqui. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, nós vimos que nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que a gente aceita, né? Que a gente faz essa decisão de seguir a Jesus, né? De declarar que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Nós recebemos, né, o Espírito Santo conosco. E é Ele que nos dá essa esperança, né? Mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, né? Nas tempestades, nas coisas difíceis que acontecem na nossa vida, porque não existe esse ser humano que não passa por um momento de dificuldade.
Todos nós passamos. Mas quando a gente recebe essa graça de Deus, né? Quando a gente tem Jesus conosco, nós temos essa esperança de que tudo vai passar, que Ele vai conduzir tudo. E que aquele momento que a gente está passando é para que algo maior, né, nos aconteça. Por quê? Porque no momento das tribulações, o Senhor fortalece a nossa fé, nos dando a certeza que Ele está conosco, de que no final tudo vai dar certo. Porque às vezes acontece algo de dificuldade, e quando a gente tem Jesus, né, que a gente viu as dificuldades que Paulo passava para levar a palavra, mas Paulo, ele tinha uma certeza, ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele sabia para onde ele ia. E assim é nós também, nós precisamos saber de fato para onde nós estamos indo. Nós vivemos para quê? É só para trabalhar, pagar a conta e usufruir aquele momento, né, de prazer, né, nas viagens, comunhão com nossos familiares, nossos amigos? Não, porque isso aqui vai passar, né? E aí, a nossa eternidade, nós vamos para onde? É esse para onde que nós estamos falando, né? Então nós precisamos ter a certeza para onde nós estamos indo. E nós temos que ter a certeza que nós estamos indo para a vida eterna, no reino da glória do Senhor, né? Então, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, pecadores, ímpios, estávamos debaixo, né, do pecado de Adão, né? Mas mesmo assim Jesus morreu por nós. E aí ele está dizendo aqui, né, que Jesus morreu por nós, mesmo nós sendo ímpios. Ó, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Morreu por nós, né? Mas, aí o versículo 8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores, né? Ele santo, Deus, né? Estava lá na divindade dele, né? Mas ele se fez passar por tudo aquilo para nos livrar dos nossos pecados, né? Deus não esperou que fôssemos bons, né, para nos salvar, para nos amar, né? Ele amou a gente do jeito que a gente era, pecado. É assim até hoje, né, gente? Tem pessoas que falam, estava ouvindo uma entrevista de um rapaz que chegou numa pessoa e entrevistando ela, perguntou, né, o que ele era. Ele falou cristão. Ele falou, e aí, se você morresse hoje, se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? Ele falou, não, porque da forma que eu tô, eu acho que eu não tenho certeza que eu vou para onde eu quero ir. Aí o entrevistador perguntou, e o que é que impede você mudar o seu caminho, para você ter certeza para onde você vai? Ele falou, não, porque eu estou fazendo as coisas muito erradas, eu sei que Jesus não aceita. Então, tem muitas pessoas desse jeito, gente. Por isso a necessidade de a gente conversar com essas pessoas. Porque tem gente que acha que ela pecou, fez uma coisa errada, né? Ela acha que não pode mais, né, voltar para Jesus, que Jesus não vai aceitar mais ela. Aí aqui tá falando que Jesus, ele morreu na cruz para aqueles que, por nós, pecadores, ímpios, errados, né? Porque não existe ninguém perfeito, né? E aí tem pessoas dessa forma. Isso agora, a entrevista foi agora, recente. Então, existem muitas pessoas assim ainda. E nós precisamos dizer a elas que o Senhor, ele veio para isso, né? Foi para os pecadores, foi para livrar-nos desses pecados, né? Então, essa é a nossa missão, levar essa palavra para essas pessoas. Porque o Senhor, ele aceita todo mundo, não importa. Não existe pecadinho e pecadão. Para ele, arrependeu, buscou a ele purifica, né? Bom dia, Missy. Então, versículo 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, né, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora
recebemos a reconciliação. Quer dizer, depois de tudo aquilo que Jesus fez, né, nós não somos mais considerados inimigos de Deus, né? Nós temos acesso direto a Deus Pai. Ele deu seu Filho, né, para morrer naquela cruz, para que a gente tivesse esse acesso, né, voltasse a ter intimidade com Deus, porque antes de Adão pecar, Deus tinha uma intimidade, né, com Adão. Deus falava, né, face a face com Adão. Aí só depois da desobediência de Adão que houve esse afastamento. Mas aí Deus, né, deu o seu Filho para morrer na cruz, né, para tirar a gente da mão do inimigo, né, porque a gente estava sobre essa custódia, infelizmente, né. Então, dando continuidade, versículo 12, morte em Adão, vida em Cristo. Deixa eu tirar aqui. 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, né, que foi por Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, o pecado entrou no mundo, na humanidade, por meio de Adão, né? Adão pecou e toda a humanidade, toda a sua descendência, né, herdou esse pecado dele. E com o pecado nós recebemos também a morte, né? Então, aí vamos continuar aqui, porque aí vai falar que através de Jesus, né, nós vencemos isso. Versículo 13. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Quer dizer, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quer dizer, independente de você pecar ou não pecar, fazer por causa do pecado de Adão, né? Isso eu demorei a entender, né? Que quando falava assim, todo mundo quando nasce sobre o pecado. Por quê? Por causa do pecado de Adão, porque nós somos descendência de Adão. Então, versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, que é Jesus Cristo. Está colocando, né? Que por meio de um só, que foi Adão, todos recebeu, né, esse peso aí do pecado. Mas, por meio, né, da ressurreição de Jesus Cristo, nós todos, né, recebemos a graça, né? Fomos justificados e recebemos a graça. Aqui, versículo 17, ó. Se pela transgressão de um só a morte reinou, que foi Adão, né? Por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e da dádiva, que nós aceitamos Jesus, nós recebemos essa riqueza, né? Da graça e da justiça. E nós podemos reinar em vida, que é por meio de um só homem, que é Jesus Cristo. É isso que nós não podemos deixar, né, gente, de ter a certeza que nós somos de Jesus, que nós temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador.
Porque ele fez isso para nos libertar, né? Então, versículo 18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens. Consequentemente, como uma só transgressão, no caso a de Adão, né? Resultou em condenação para todos os homens. Assim, por um só ato de justiça, que foi a coragem de Jesus, né? Veio a justificação que dá vida a todos os homens. Quer dizer, por um ato errado, né, de Adão, houve a consequência do pecado para todos os homens. Mas depois veio também por um ato de um homem só também, que foi Jesus, né? Todos os nossos atos, né, de errado foi também justificado. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por que aqui não fala assim, todos serão feitos justos? Né? Porque precisa da minha decisão, precisa da sua decisão. Então, muitos, porque não vai ser todos. Porque não é todos que aceitam, né? Aqui é para os que aceitam, né? Olha, por meio da obediência de um único só homem, que é por meio da obediência de Jesus, né? Ele cumpriu a promessa, né, de Deus, né, de dar o Messias, né, o Cristo, o libertador, o Salvador. Então, ele obedeceu esse comando, né, essa palavra do Senhor. Então, muitos serão feitos justos. Então, muito aquele que crê, né, que ele realmente é o Filho de Deus, que veio, que ressuscitou para me libertar, para te libertar. Esses sim, né, serão feitos justos. Que nós sejamos, né, gente? Que a gente não perca essa graça. Versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui Paulo nos mostra, né, que o que um líder faz afeta todo o grupo. Porque Adão era o líder, né, ali, que Deus deixou para reinar, né, na terra. Ele cometeu um erro, um pecado, uma desobediência, né? Ele desobedeceu. E aí, o que aconteceu? Toda a humanidade sofreu, né, o ato de erro de Adão. Mas aí veio o outro líder, né, que é uma outra forma diferente. O líder veio e obedeceu, mostrou obediência. E o que aconteceu? Todos os seus liderados, toda a sua descendência, toda a humanidade, todo o grupo, a humanidade também recebeu essa graça. Então a gente vê, né, que quando um líder ele erra, ele peca, todos os seus liderados, todo o seu grupo sofre. E a gente vê, se a gente for falar aqui, né, é muita coisa. Então, mas não dá pra gente colocar aqui. Mas só um exemplo, na casa, líder de família, né, quando um peca, você já imaginou? Quando um pai de família, ele erra, ele comete um adultério, alguma coisa assim, toda a família sofre, né, toda a família sofre. Então, aqui nos mostra isso, né? Que o líder, ele realmente, ele influencia para o bem e para o mal, né? Então, Adão, a gente mostra aqui, né? Adão, ele veio, né? E trouxe o quê? Pecado, né? Aí veio Jesus e trouxe o quê? Né? A obediência e a justiça, né? Fazendo essa analogia entre os dois, né? E o resultado do pecado de Adão trouxe o quê? A condenação, né, gente? Ele trouxe a condenação. E o resultado com a obediência de Jesus, né, foi a justificação e a vida, né? E com o pecado de Adão, o que aconteceu? A morte reinou, né? Porque existiu o pecado, né? Então, o salário do pecado é a morte, né? Infelizmente, né? Mas com a obediência de Jesus, a graça divina é que reina até hoje, graças a Deus. Nós fechamos aqui o capítulo 5 de Romanos.
E vamos iniciar, dando sequência aí no capítulo 6, né? Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí, gente, vocês colocam, tá? Mortos para o pecado. Mortos para o pecado, capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma, diz Paulo. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aí já é uma opção. Nós tivemos a oportunidade de nos libertar disso, por que não vamos voltar lá, né? O versículo 3. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, quando nós somos batizados, né, em Cristo Jesus, é uma decisão minha, uma decisão sua. Nós morremos, nosso pecado morreu ali, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Então, a partir desse momento, né, eu preciso decidir. Se eu realmente quero, né, uma vida com Jesus, eu preciso me batizar. Porque o batismo realmente você está confessando diante do mundo, das pessoas ali, que você nasceu de novo. Que tudo que passou na sua vida do passado morreu, né, naquela cruz, quando Jesus foi crucificado. Você faz isso como? Através do arrependimento, né, de tudo aquilo que você fez. Tudo aquilo que você fez para trás, morreu. Não importa o que você fez, pecadinho, pecadão, não importa, né? Para Deus, o que importa é o arrependimento. E é você buscar Ele, né? Então aqui está dizendo isso, né? Para nós. Versículo 5. Se, pois, nós tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Então, se nós arrependemos, mudamos, batizamos, né? Fizemos aquele ato de aliança realmente com Deus, né? Deixando o passado para trás e buscando uma nova vida, nós também vamos usufruir, né, da ressurreição de Jesus. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, quando a gente faz, né, essa decisão, nossos pecados foram justificados. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Quer dizer, ele não vai mais morrer, não vai mais passar por aquilo mais, né? Ele fez aquele ato só para nos libertar. Já aconteceu. Então agora é com a gente. Nós é que temos que decidir. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. Do que se refere à vida, vive para Deus, para a eternidade, para sempre. 11. Assim, vocês também se considerem de fato, né, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Olha, é assim que a gente tem que enxergar, né, gente? Quando a gente toma essa decisão, a gente tem que fazer realmente uma mudança geral na nossa vida. Saímos da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus.
Então o nosso corpo não pertence mais aos nossos desejos, às nossas vontades, não. Se a gente tomou essa decisão, tem que ter uma mudança de fato. A gente tem que obedecer mais o desejo da carne, porque ela nos leva ao passado, ao pecado, né? Nós não queremos, nós queremos é o que? A vida, né? É que Jesus nos ofereceu. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós não estamos mais debaixo, né, de lei, nós estamos debaixo da graça do Senhor. É Ele que conduz a nossa vida. Olha só o cuidado que nós temos, né, gente, de buscar andar em retidão e andar em obediência, né, para a gente não ser escrava do pecado. Porque às vezes a gente faz atos, coisas, né, na rotina, que nos leva ao passado, nos leva ao pecado, né? E o Senhor nos chama a atenção aqui. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos agora debaixo da graça, a graça de Deus. Versículo 15, escravo da justiça. Versículo 15, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferece a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Que é escravo do pecado, que leva à morte? Que é escravo da obediência, que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ele quer dizer que para nós, né, gente? Se a gente volta a pecar, nós estamos sendo escravos do inimigo, né? Que faz a gente pecar, do pecado. Mas se a gente é obediente a Deus, nós vamos ser escravos de quê? Né? Da justiça de Deus. Então, é esse que nós queremos, né, gente? Nós estamos buscando todos os dias. Versículo 19. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Quer dizer, nós temos limitação, né? A gente assume realmente que nós somos limitados a entender a palavra do Senhor. Mas nós, pela graça dele, a bondade do Espírito Santo de Deus, é que a gente pede esse entendimento para que a gente possa obedecer ao Senhor, né? A palavra dele, que é só o Espírito Santo mesmo que vai nos conduzir a isso. Trazer as revelações de quando a gente está errando, ele colocar no nosso coração, né, aquele sentimento de que a gente corrija aquilo que a gente fez de errado, né? Então, como oferecer os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais a iniquidade? Assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? Eu fico pensando, né? Quais foram os frutos que eu colhi, ou que eu colho das minhas desobediências, das coisas que eu fiz do passado, que me envergonham, né? Porque de certa forma tem sim. Eu tenho frutos sim que eu colhi por desobediência. Pode fazer uma análise aí, cada um faça a sua análise. O que é que você fez de errado no seu passado, né? Como desobediência ao Senhor, que você colhe como fruto. Então, que fruto colher então das coisas das quais agora se envergonham? Versículo 21, né? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha que bom, que maravilha, que esperança maravilhosa. Porque mesmo que a gente pecou, mesmo que a gente fez coisa de errado, né? Nós temos essa esperança aqui, ó. O fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, que coisa bonita, que coisa boa. De fechar com isso aqui. Fechamos o capítulo 6, fechamos a nossa leitura de hoje com essa promessa, né, maravilhosa para nós. Tudo que aquilo que a gente fez de errado ficou no passado. Nós temos agora uma decisão, né, nós tomamos uma decisão, né, de seguir a vida, de ser justificado pela fé, de ser justificado pela crucificação de Jesus naquela cruz, né? E para isso, nós recebemos o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos isso garantido por Ele, por Deus, né? Porque Ele fez tudo aquilo para nos ver lá com Ele, do lado dele. E nós temos que agarrar isso e ter como foco para a nossa vida, né? Aqui nessa terra. Usufruir das coisas boas do Senhor, que a vida com Deus é boa, é maravilhosa, é leve, e ter a certeza para onde a gente está indo. Não é isso? Então nós concluímos aqui os capítulos 5 e 6. E amanhã voltaremos, né, aqui 5h30 para lermos o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos. E até sexta-feira a gente conclui Romanos, não é mesmo? Então, graças a Deus, né, o Senhor nos permitiu ler mais 2 capítulos da Bíblia. E pouco a pouco nós estamos indo. E já nós vamos fechar aqui, né, o Novo Testamento. Falta pouco. Amém, né? Vamos só orar fechando aqui, né, gente? Pai Celestial, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade de ter lido mais 2 capítulos, Senhor, do teu livro sagrado, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos, Pai, sabedoria, Pai, divina, para que possamos, Senhor, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Aumente a nossa fé e nos ensine a andar em obediência à tua palavra, meu Pai. Que nós não queremos, Pai, errar em hipótese alguma. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo, Pai, e nos alertando de tudo aquilo que não te agrada, meu Deus. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Amém, né? Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, né? Nos dando coragem para que estarmos aqui todos os dias cumprindo com esse propósito de ler essa palavra, de ler a Bíblia, que eu tenho certeza que nasceu dele. Por que não aconteceu antes, né? Por que só agora, né? E não é uma coisa muito difícil para se fazer, mas também não é uma coisa fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente lutar contra os desejos da nossa carne, porque a gente quer ficar deitada, dormindo, né? 5h30 da manhã. Para estarmos aqui 5h30, a gente tem que levantar de 5. Então, ou antes um pouco. Mas que mostra para nós, né, que vale a pena. Vale a pena a gente conhecer, porque o conhecimento ele liberta.